Salve, salve, meu Mojuba, meu Mucuyu, Colofé, Motumbá, Axé, bom dia, boa tarde, enfim, qualquer forma com que você aí se sinta representado, amém, a paz de Deus, sintam-se cumprimentados. E aqui dar continuidade ao que eu combinei com vocês sobre a sequência dos vídeos, no qual eu vou estar expondo a minha maneira, a minha forma de entendimento, como eu raciocínio a respeito da nossa religião, né? As nossas, porque são mais que uma. E uma das coisas que eu venho pensando muito e mexe muito comigo é o oráculo. De quem é o oráculo? A propriedade do oráculo é de alguma religião, né? Porque a gente vê uma discussão muito grande aí em respeito ao oráculo. Quem pode, quem não pode, quem é, quem não é, quem está certo, quem está errado. Principalmente se tratando desse cara aqui, né? Búzio. E a gente vê aí que as técnicas oraculares, elas mudam e elas causam muita discussão, muita polêmica, né? Por exemplo, eita, tem uma porta batendo aí. Temos o Ifá, temos o Merim de Logum, dentro da nossa religião, né? Os oráculos do qual eu estou falando. Ifá, Merim de Logum, e aí tem o sacerdote da Umbanda. O Ifá, né? Ele é jogado com o Opelé Ifá, enfim. O Ifá já é uma adaptação, é isso que a galera tem que entender. O Ifá, ele já é uma adaptação, né? Porque o que acontece? O ifaísta fala que o Merim de Logum é muito limitado e muito incompleto perto da complexidade oracular que é o Ifá. O olhador ou a olhadora de Merim de Logum diz que na Umbanda não pode ter jogo de búzio. É um absurdo. Puta, os caras ficam malucos você falar que você é da Umbanda, sacerdote de Umbanda e joga búzio. É um crime praticamente, né? E fica essa discussão. Então, vou expor aqui o que eu enxergo sobre isso. O Ifá, ele já é uma adaptação do Oriente Médio, né? Quando se usa, né, as conchas, que ela substitui o nós de cola, vindo uma invasão do Oriente Médio, porque eles perceberam que a Europa estava muito em cima ali, né, da África, e eles meio que se combinaram, vamos lá ver o que está acontecendo. Então, se eu não me engano, da região da Turquia, que vem essa tradição. E o jogo de nós de cola já acontecia na África, e tem essa substituição. Conforme essa outra cultura que se engendrou, começaram a substituir pelas conchas, pelos cauris, né? Então, já não é oriundo de lá. Então, ninguém pode se sentir dono, né? E aí a redução disso cria o Merim de Logum. O que é o Merim de Logum? Ou Merim de Logum, vamos chamar dessas duas maneiras, tá tudo certo. Uma adaptação ao Ifá. O Ifá trabalha com 256 odus, né? 256 probabilidades, possibilidades de caminho e destino, né? Cada uma delas com seus itãs, com as suas peculiaridades. E o Ifá é a redução disso, né? Para esse oráculo ser trabalhado também nos povos de Candomblé. Porque o olhador, a olhadora de Candomblé, eles não são da filosofia de Ifá. O Ifá é uma filosofia. O Ifá é o culto ao Orumilá. Então, você cultuar o Orumilá, você é ifaísta.
segundo a tradição da que eu pude estudar, né, observar, quando você se inicia no Ifá, faz o teu Itefá, o seu Icefá, você vira cultuador de Orúmila, você já não bola mais em orixá, que agora você cultua Orúmila. Não faz sentido você rodar pé de outro orixá. Foi isso que eu entendi de tudo que eu estudei. Então, essa adaptação é o quê? Reduzir os 256 em 16. Né? 16 vezes 16, 256. Então, você reduz nos odus primordiais e você simplifica 256 em 16. Como se você pegasse 16 de cada caminho dos 256 e botasse para dentro só de 16. Então, o cara de Okoita, Ogundá, Irossum, Oxê, Obará, Odia, Dionilei, Ossá, Ediofum, Oare, Edila Sheborá, Ediobon, Icá, Obeogundá, Alafia, são primordiais. Dentro deles, reduziu-se os 16 caminhos para dar essa somatória. Né? Ficou meio confuso, mas é isso aí. Tudo é adaptação. Tudo é adaptação. Aí a maior questão, a Umbanda não pode jogar búzio. O olhador de Umbanda não pode jogar búzio. Mas os mais antigos, existe uma tradição do jogo de búzio dos jogadores, dos olhadores de Umbanda. Sim, senhor. Porque se um é adaptação do outro, por que essa adaptação aqui no Brasil não poderia acontecer? Se o Merim de Logum é uma adaptação do Ifá, por que não existe uma adaptação para o Merim de Logum? Eu vou te explicar o porquê. Dinheiro. Não gerar concorrência. Olhador de Umbanda começa a olhar oráculo de Búzio, faz uma adaptação, uma leitura, traz para dentro do universo de Umbanda, ele vira concorrente de grana. Ele vai tirar cliente do sacerdote do candomblé, que é só ele que pode ver, só ele que pode olhar. Só o sacerdote a sacerdotisa, o sacerdote pode olhar. Antes a mulher também não poderia jogar, né? No Ifá. Então, existe um Itã que diz que o jogo do Merim de Logum é uma adaptação que Exu fez para Oxum, né? Para dar o oráculo do destino a Oxum que Oxum queria. Não aceitava ela como mulher não poder jogar. E aí ela, né, faz algumas coisas ali, algumas limitações, ela começa a atrapalhar todo o andamento dos orixás e ela barganha com o Exu, um Itã diz mais ou menos isso, tá? Ela barganha com o Exu e o Exu, em troca dessa barganha, monta o mecanismo de 16 odus para o Merim de Logum existir. Então, Exu que monta esse mecanismo. Só que também Exu é que leva, através dos moldes dele, Orumilá, para virar o sacerdote que ele é. Existe um Itã que explica que Orumilá é o sacerdote do destino, que ele entra em 16 portas, conhece, ele vai ali tendo uma peregrinação e conhecendo essa ciência toda. E Exu, em certa circunstância, mostra para ele, mas quem você acha que era aquela criança? Quem que você acha que era aquele senhor? Exu começa a mostrar que ele foi que levou Orumilá aos caminhos. Existe um Itã que diz isso, tá? Então, Exu faz uma adaptação para entregar esse jogo para Oxum, reduzindo na cultura de candomblé. O Itã vem para explicar essa cultura do candomblé poder jogar. Porque o candomblé, ele tem poucos anos, né? O candomblé, ele nasce nas senzalas, então é da escravatura para cá. E aí, mas você tem um Itã que mostra como nasce o Merim de Logum, então você tem um Itã novo. Tem um Itã aí de 200 e poucos anos. Não milenário igual aos outros Itãs que o Ifá traz. E aí, para explicar isso? Adaptação. E aí você vai ter muitos mais velhos da Umbanda que
conhece o sistema de adaptação para o jogo de Umbanda, adaptação do Merim de Logum. Porque para o candomblé, quem assenta-se o Exu da mesa. Muitos falam que é Lonã, a grande maioria a grande maioria não, mas quem estuda mesmo, quem se aprofunda, entende que é o Oxeturá, e depois vai entender que são só nomenclaturas do mesmo ser, né, de um mesmo Exu. Exu é um só. Agiti, Igbarabô, Aqueçã, Lonã, Lalu, Oxeturá, são nomenclaturas para certas especialidades da forma que o Exu vai ser assentado, vai ser trabalhado, vai ser criado. A questão é Exu do comércio, por exemplo, né? E o Exu que é para proteção, o Exu que é para porta, os nomes do Exu Orixá, eles são nomenclaturas do mesmo Exu fragmentado. Então tem que entender isso. Então, por que não o catiço fala no jogo? Se o catiço fala no Merim de Logum várias vezes, o jogo é de orixá, mas o catiço se manifesta várias vezes no Merim de Logum, pelo menos eu já vi o catiço interferir no jogo. Às vezes o cara tem lá o Oxeturá dele assentado, mas tem o seu tranca-rua intervindo no jogo de alguma forma, que é o guardião dele, o guia de frente dele como Exu, né? Então existe sim o jogo de Umbanda adaptado para o oráculo do Búzio. Eu mesmo passei por isso esses dias, né? Eu estou aqui com uma vizinha minha, que é uma benzedeira daquela da antiga, daquelas pesada mesmo, né? Aquelas benzedeiras de verdade. E ela já tem lá seus 70 e babas anos. E ficou mal, caiu de cama, mudou a voz, ficou fraca. O filho dela veio aqui em casa. Nós somos muitos amigos, né? Ela, o filho. Pedro, a minha mãe está pedindo para você ir lá benzer ela. Porque ela não está bem, ela não está legal. Está caída de cama lá. Eu não sou benzedor. Tá? Eu faço a minha reza, sei algumas coisas, mas eu não sou benzedeiro. Mas foi a linguagem que ele usou. Porque ele conhece pouco da religião, mais a mãe. E eu fui lá. Cheguei lá, a velha estava deitada, caída. Uma voz que não era dela, tal. Eu falei, vamos fazer alguma coisa. Aí voltei à noite. Não, já fui à noite. E dei passagem para o meu preto velho Cipriano. O velho foi lá, mas eu, antes de dar passagem, já estava incomodado. Já estava incomodado, sabe? Tem alguma coisa errada aqui. Eu custei a conseguir me conectar com o Cipriano. Não conseguia firmar a cabeça, não conseguia. E eu pensando comigo. Até comentei com ele, gente, tem alguma coisa aqui que não tá. O Cipriano veio, pegou a rodinha dele, rezou a moça, rezou a véia, rezou e pediu uma trezena para ela. Eu levei a minha cruz de Caravaca, pediu ela que fizesse uma trezena na cruz de Caravaca. Logo em seguida o caboclo veio e me pegou. O caboclo me pegou para fazer uma limpeza na casa, só que ele saiu correndo pelo corredor, é uma casa grande. O corredor faz quase um U, dá volta nela quase inteira. E o caboclo saiu danado correndo para o fundo da casa, como se estivesse seguindo alguma coisa, atrás de alguma coisa. E aí ele limpou a casa, pediu uma defumação, para que a gente fizesse uma defumação completa depois e tudo, com as águas, né, com as 3 águas, batesse folha na casa, trouxesse a defumação. E eu fiquei bolado com aquilo. Eu falei, esse caboclo saiu correndo atrás de alguma coisa. Aí foi feito, eu fui embora. No dia seguinte a velha estava melhorzinha, já estava conseguindo engolir, conseguindo comer, com muita dor ainda, mas sentando. E ela ficou uns 2 dias melhores e caiu de novo. Como se o que tivesse ali atrapalhando ela fugiu do caboclo, aí viu que o caboclo não ia mais voltar ali, depois de uns 2 dias voltou e pegou a velha de novo. Aí voltamos na casa com mais uma médium, que é sobrinha dela até.
E ela é uma médium de transporte, né? Faz muito transporte. É o desenvolvimento da mediunidade dela é bem voltado ao transporte. E se manifestou lá, um espírito que estava ali sugando a velha, descobriram quem era uma parente, e a velha estava deitada, definhando do mesmo jeito que essa mulher morreu, porque o sobrinho dessa mulher falecida que estava lá estava presente. E aí veio um Exu em mim, veio um outro Exu nessa moça que fez o transporte, limpamos a velha, ela ainda estava em trezena, já tinha sido feita a defumação, a velha, pum, no dia seguinte melhorou, levantou, foi melhorando, né? E eu vim para minha mesa aqui e falei, eu vou dar uma jogada para perguntar da saúde da velha, né? Aí vim aqui na minha mesa, botei o nome da velha aqui, falei, conversei com o Exu, o meu Exu catiço, tá? Meu jogo é do meu Exu catiço, Giramundo. Muitos não aceitam, mas essa cultura existe. Aí vim aqui, meu velho, Marlene, qual a situação de saúde dela? Dei a queda. Ologbon, Elogbon. Nanã, Merim de Logum. Eu falei, puta. Nanã, na saúde. Peguei meus 4 búzios, seu Giramundo. Tal. Vai cofar? A velha vai cofar? Tal. Ainda não. Aí pergunto, seu Giramundo, precisa fazer alguma coisa para Nanã? Não. Mas precisa fazer alguma coisa? Sim. Aí eu fui lá e... A preta velha dela tá pedindo alguma coisa? Sim. Aí comecei a conversar com o Giramundo pelo jogo. Meu velho, posso ofertar isso? Pode. Isso, pode. Isso, não tem necessidade. Até que então, ó, é isso. Um bolo de fubá, com feijãozinho no meio dentro, uns grãos de café em volta, 13 velas preta e branca, um terço, uma reza assim, para a preta velha dela, é isso que precisa ser feito? Pum, aláfia. Uma oferta para a preta velha sendo dita dentro do jogo de búzio. Umbanda. Qual é o problema disso? O problema é dinheiro. Quando o olhador de Umbanda começa a jogar búzio, me desculpe falar, mas as casas de Umbanda são muito mais em quantidade do que as de Candomblé. As frequências na casa de Umbanda são muito maiores do que as casas de Candomblé. A gente sabe disso. Não é à toa que as casas de Candomblé trabalham com catiço para trazer gente. Isso não é segredo para ninguém. Então, jogou lá no búzio, trabalho para a preta velha, alafiou, vamos deitar o trabalho da velha. Cheguei, conversei com ela, não sei o que, joguei teu búzio, minha madre, tal. Tá dando preta velha pedindo. Ela falou, preta velha minha não recebe há muitos anos nenhum agrado mesmo, tal. Porque o que aconteceu? Dias antes, quando eu fui lá, que o seu Cipriano rezou a véia e o caboclo se manifestou, depois o marinheiro veio para conversar com o filho dela, que é meu amigo. E muita conversa com o marinheiro sobre ele, não sobre ela. Ele falou, aí a véia lá, fique tranquilo que a véia já pagou o que tinha que pagar. A velha já cumpriu a missão dela. A velha não precisa mais virar de santo, virar de entidade. A velha não tem mais essa necessidade, a conta dela está paga. Passou 4 dias depois, a velha teve um desdobramento dormindo. Assim ela falou, ai, ela não sabia dizer um desdobramento, eu não sei o que eu tive. Eu tive um sonho, mas era real. E ela foi na cidade de Jurema, entrou na mata e um caboclo estava esperando ela. E o caboclo conversou com ela e disse a mesma coisa para ela. A senhora não precisa mais trabalhar com a banda. O que a senhora tinha que fazer já está pago. A senhora fez a sua parte. Essa mulher, ela benzeu muita gente. Muita gente. Ela benzia dentro do hospital. O médico do hospital
mandava buscar ela. O padre mandava buscar ela para ele benzer dentro do hospital. Quando o médico não sabia mais o que fazer, mandava, chama fulana. Ela entrava escondida e benzia as crianças, benzia queimado, dentro do hospital. Então, uma mulher que fez muito, muito por muita gente. E o caboclo, quando ela desdobrou, falou a mesma coisa que o Maruja. E ela via os pretos velhos nesse caminho. Ou seja, nós vamos fazer uma oferta para a preta velha dela, para ela poder assentar essa energia e viver o que resta de vida para ela em paz quanto a isso. A preta velha dela, por coincidência, né? Coincidência entre aspas, é a guia-chefe dela. E quando eu questionei, ela tem duas pretas velhas, eu falei, é quem? É Zefinha? Não. Quem é então? É a Sabina? A Láfia. É a Sabina que está pedindo. Então, a gente vai fazer umas ofertas agora de encerramento da vida espiritual dela como médium, para ela viver o que tem de vida em paz. Isso foi dito dentro da minha mesa de jogo. Tá aqui, Nanã, falei, ferrou, a véia vai morrer. Vai cofar? Agora não. Nanã quer alguma coisa? Não. Preta velha? Sim. Comecei a jogar o búzio. Qual é o problema disso? Chamam de catiço, né? Escravo. Eu não vejo escravidão aí, eu vejo alguém, nossos auxiliadores, né? Nossos ancestrais. E eles se manifestam aqui dentro do jogo de búzio, sim. Quem falar que não, é porque quer, né? Porque aí começa muita gente a jogar búzio, um tira cliente do outro, porque vou fazer um vídeo sobre isso ainda, que o búzio é a profissão do sacerdote. O oráculo, seja ele qual for, é a profissão do sacerdote. Não é caridade. Existe a caridade dentro dele? Sim. Você pergunta para Exu, meu velho, posso cobrar? Sim. O pessoal de Ifá mesmo, que existem, né? Os valores variam muito pelo sacerdote. Tudo. O pessoal do Ifá, ele pergunta até quantas moedas ele pode cobrar, né? E às vezes o jogo vai falar para ele, não, você não vai cobrar nada. E ele não cobra nada. Quando ele é um cara sério, né? O Merim de Logum também devia fazer isso, né? E aí, posso cobrar? Mas não. Saem cobrando aí, a torta e a direito o olho da cara. Então, o intuito desse vídeo era esse. De quem é o oráculo? O oráculo não tem dono. O oráculo é uma ferramenta. É um mecanismo desenvolvido que você vai se integrar com um mecanismo desenvolvido para você conseguir fazer uma leitura espiritual. Porque o Merim de Logum já é uma adaptação do Ifá. O uso dessas conchas no Ifá já é oriunda do Oriente, da Turquia, na Índia, na China jogam búzio até hoje. Então, por que essa apropriação do oráculo? Não, Umbanda não pode jogar. Ou do Ifá, não. O candomblé é muito limitado, ele não consegue ver isso, isso, isso. Tudo vai muito do olhador, gente. A sensibilidade. Ah, porque eu estudei 15 anos para jogar búzio e fulana estudou 2 e está jogando. E a capacidade de síntese de cada um? O grau intelectual, capacidade facultativa, ninguém considera isso, só considera o tempo? Tem gente que em 1 ano aprende o que eu aprendo em 10. Tem gente que em 1 ano faz melhor do que eu, que faço em 10. Não digo sobre o búzio, isso é uma analogia sobre qualquer coisa. Tem gente que se pegar para ler sobre direito 1 ano, vai dar baile em advogado, que estudou 5 e está 10 advogando. Capacidade facultativa da pessoa, dedicação, capacidade de sintetizar as coisas, capacidade de absorção. Isso tudo é de ser humano para ser humano, de pessoa para pessoa, de empenho para empenho. Tem pai de santo, mãe de santo jogando búzio há 30 anos, fazendo um monte de merda. Tem pai de santo, mãe de santo que lê o búzio perfeitamente e nem abre o búzio para consulente.
Abre só para os filhos, abre só para a vida dela, para alguma necessidade. Não é que o tempo não diz nada e não tem valor. Claro, claro que sim. A experiência conta. Mas ela não é esse exemplo padrão. Entendeu? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então o búzio não tem dono. O jogo de búzio não tem dono. Ele é um mecanismo, é um oráculo, é uma ciência que precisa ser identificada com sabedoria e com aplicação. Mas um mecanismo criado para jogar ele dentro da Umbanda pode acontecer, por que não? Eu posso jogar aqui, ó. Seu Giramundo, senhor do destino, senhor dos caminhos, meu amigo, meu guardião, meu conselheiro. Quem é que vai ajudar fulano de tal nessa situação? Aqui, a caída aqui. Ou Aren. É Yansan, meu velho? Tô aqui, seu Giramundo, é Yansan, meu velho? Sim, pode ser. Então, como é Yansan? Baiano resolve isso? Não. Baiana? Não. E aqui eu vou jogando. Dentro. Ah, então uma cabocla de Yansan? Não. E aqui eu vou tirando. Egum? Sim. É Egum que resolve isso. Que tipo de Egum? Ancestral? Aí vai. É parente do menino? O que eu arreio? E vai. E vai. Você vai pagar Egum numa caída de Oaren. Você foi, se aproximou. O Egum está dentro da Umbanda. A Umbanda é Egum, né? Espíritos. Mas qual Egum? Então, eu não engulo esse papo. Para mim, esse papo está ligado a dinheiro. Claro, não é qualquer um que pode sair jogando búzio de torta à direita. Tem uma menina na internet aí, que ela está até ficando famosa por tão, assim, absurdo que é. Esqueci o nome dela, é uma negócio de carta aí, mas ela joga búzio. Que a menina fala umas merda que assusta. Assusta. Você cai um búzio para fora da mesa e ela fala, isso aqui você vai morrer. E aí você vai morrer, é uma louca, né? Para mim, desculpa com todo respeito, mas é doidona. Tudo bem, né? A gente entende. Agora, quem estuda, quem aprendeu essa tradição, aprendeu com o mais velho da Umbanda que já cultuava o jogo dos Exu e das Pombagira, jogo de búzio de Exu e Pombogira. Aqui vai falar direito, vai falar esquerda, através do teu guardião, através do Exu que te acompanha, através do teu catiço, como chamam, né? E você pode dar a sua mesa para esse Exu. Segundo essa tradição, eu acredito nela, você pode dar a sua mesa para o seu Exu e o seu Exu responder. Vai vir uma chuva de gente falando que não, mas acontece. Como é que você vai saber se isso é certo ou errado? No resultado. As coisas que estão saindo daqui estão dando certo? Estão sendo realizadas na vida das pessoas? Estão alcançando o que estão procurando? Então você tem muito olhador de Umbanda aí capacitado a jogar búzio, sim. Tá? Muito olhador de Umbanda capacitado a jogar búzio. Isso não é propriedade de nenhuma religião, não. Pelo menos é assim que eu enxergo. Senão ele não migrava de adaptações de uma para outra. Vamos lembrar de se inscrever no canal aí, galera. Que eu vou trazendo uma série de vídeos refletindo os meus pensamentos. Fazer os seus comentários do que não concorda, do que assina embaixo, do que não assina. Trazendo novas elucidações para eu aprender com vocês e eu ensinar o pouco que eu sei também. A ideia aqui é interagir. Então se inscreve no canal, assina a notificação aí, o sininho para receber novos vídeos. E vamos caminhando nesse canal aqui. Vamos pedir o axé que vai ser dedicado a esse tipo de situação, né?
Esse vídeo eu fiz hoje por causa de um sonho que eu tive com uma mãe de santo, que foi a minha primeira mãe de santo, a minha primeira zeladora de Umbanda. E eu sonhei com ela, com o Oxum, com o Ifá hoje, e liguei para ela, falei para ela. E nessa conversa me deu a inspiração de fazer esse vídeo sobre isso, né? De quem é o oráculo? O oráculo é propriedade do Ifá? É propriedade do Candomblé? É propriedade da Umbanda? Não. Pode vir uma pessoa que não é iniciada em nenhum desses cultos e saber jogar Ifá. E aí? Como um chinês. Ele é um sábio que sabe ler essa ciência. Os assentamentos dele são outros, os fundamentos são outros, mas é a mesma ferramenta. Como os mais velhos dizem que o búzio, a parte fechada é essa e a aberta é essa. A gente aqui no Brasil já considera aberta essa, né? Aberta essa aqui. E a fechada é essa. São tudo variações. O importante é ter idoneidade de jogar isso aqui, ser honesto, dizer o que realmente está sendo lido, estudar a leitura para não falar besteira, entender, se esforçar, se dedicar, isso que é o mais importante. Agora, através de qual fundamentação? Com a fundamentação que existe dentro de você, que você cultua, que você pratica. Como é que eu vou sair passando fundamento de candomblé à torta e à direita se eu não sou filho de candomblé, se eu não sou Iaú? Eu sou filho de Umbanda. Então eu vou trabalhar com as entidades que eu trabalho todo dia. Vou trabalhar com o meu Exu Guardião, com o meu Exu Giramundo. Eu vou trabalhar com a linha dos baianos, com a linha dos marinheiros. Vou trabalhar com o povo que eu estou frequente. Agora eu vou aqui, ó, vou falar, vou jogar aqui, cheguei lá, então tá pedindo uma iniciação espiritual, essa queda. Edioku. Caio Edioku pode ser muitas vezes um chamado. Ele teve um chamado? E ele precisa ser iniciado? Em quem? Aí joguei. Aí bateu lá. O Xalufã. Oxalá. Aí vou eu de Umbanda iniciar uma pessoa em Oxalá? Com que fundamento? Então eu vou recolher a pessoa numa camarinha, para Oxalá, né? Aí vou começar a questionar o jogo. Entidade tal, entidade tal, entidade tal. É isso. Posso trazer para dentro da vida dela? Posso trazer para perto dela? Posso trazer... E aí vai. Um caboclo de Oxalá ajuda ela no caminho dela dentro da Umbanda? Sim. E aí vai. Quer seu pena branca? Sim. Podemos fazer um recolhimento para essa irmã de fé, então, de caboclo pena branca? Dar um buri lá na cabeça dela para o caboclo pena branca comer, fazer um assentamento para o caboclo pena branca na vida dela, para ela cultuar esse ancestral dela, esse Egum que está com ela, cuidando da vida dela em tal aspecto. É isso que a gente precisa? Sim. E aí eu vou aqui, o que seu pena branca precisa? Tal coisa. Ele quer isso, ele aceita isso. Aí vai da sabedoria do olhador também, entender o que um caboclo pena branca vai no fundamento dele, na comida, no assentamento. Mas o que eu quero trazer aqui é que é completamente possível. É completamente possível. Então, é muito caô, é muita história, é muito não pode, é muita restrição por causa do pataco, do faz-me rir. Ninguém quer concorrência. Para cada centro de candomblé existe quantos de Umbanda? Por mês, numa casa de Umbanda, circulam quantas pessoas? E numa casa de candomblé, quantas pessoas? E num templo de Ifá, quantas pessoas? Desculpa, não é falta de respeito isso não, porque eu sei que o Ifá é uma ciência extraordinária, o candomblé também, e a Umbanda também. Só que a verdade é essa. A cada 1.000 pessoas que passam num terreiro de Umbanda, passam 80 numa casa de candomblé. Passam 30 num templo de Ifá. Devem ter suas exceções? Devem ter suas exceções, né?
Devem ter ilesos, barracões que o movimento é muito maior? Devem ter, não estou falando que não existe. Mas o padrão não é esse. Casa de Umbanda, uma cidade aqui na Baixada Santista pequena, São Vicente, minúscula. A última vez que foi catalogado tinha 370 terreiros de Umbanda, fazendo gira toda semana. Não é fazendo festa para orixá em determinada data, fazendo gira toda semana, com a casa cheia. Imagina essas pessoas podendo jogar oráculo. O que vai acontecer com os babá, as iá, que tem aquilo como propriedade deles? Esse risco é que gera esses dogmas. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Eu admiro o meu babalorixá, pai Marcelo de Xangô. Hoje ele é meu zelador. Eu sou da casa dele. Eu quero ver achar pai de santo, mãe de santo, do jeito que ele joga. Ele vai lá, ele cobra o jogo dele, obviamente. E dá o zebó. Não cobra ebó, não cobra nada. Faz tudo na misericórdia. O que eu também não acho bom para a vida dele em vários aspectos. Já falei para ele. Às vezes acaba passando certas dificuldades por conta disso. Mas a misericórdia dele é maior. Porque ele tem a caridade umbanda como primícia maior. Sabe quantos vocês vão achar fazendo isso por aí? Eu só conheço ele. Eu não estou falando que só existe ele. Eu, Pedro, só conheço ele, que tem esse culhão. Eu ainda insisto para ele, às vezes, o pai, eu acho que certas coisas o senhor devia cobrar. Não é justo para o senhor e não é tão correto, porque é... Enfim, nós vamos fazer um vídeo sobre isso mais para frente. Inclusive, mandar um grande beijo lá pro meu pai Marcelo. Valeu, meu velho. Muito obrigado por tudo que o senhor me ensina aí. A paciência que tem comigo. Mas é isso, gente. Eu vim trazer isso, sabe? Meu ponto de vista, o jogo de búzios, o oráculo não tem dono. Tudo bem, ele tem uma raiz mais forte em certas, né? No candomblé, o jogo do Meridiano Ogum. Você não vai ver ninguém fora do Ifá jogando Opelê. Por quê? Porque é uma ciência muito complexa. Não é porque o Opelê é do Ifá. Não. É porque é uma ciência tão complexa que só quem se dedica ao Ifá, quem estuda o Ifá, quem faz as iniciações do Ifá, tem capacidade de jogar. Se eu abrir um Opelê aqui, eu não sei as combinações dos signos. Eu não sei, eu consigo ler aqui, nos 16 odus. Eu consigo jogar aqui e ler o odu que está se manifestando. Né? Aí bateu aqui. Ossá. Dentro do Ossá eu vou investigar. É Oiá, é Iemanjá, é Egum, é Aziami. Dentro do Ossá eu vou destrichar. Isso aqui eu consigo lidar. E dentro disso eu ainda caio para Umbanda. Cabocla. Enfim, é a mãe desencarnada dela, tá aqui, é a bisavó. Eu vou aqui, eu vou para Umbanda. E eu tenho que ter a sabedoria de fazer, porque tem que funcionar. Não é possível que só o candomblé preste, a Umbanda não presta. Não é possível que só o Ifá preste e o candomblé não presta. Não é possível que só a Umbanda preste e o kardecismo não presta. Que loucura é essa? Senão isso tudo não existia. As coisas só dariam certo na vida das pessoas dentro do Ifá. Não, só dá certo dentro do candomblé. Não, só dá. Mas não é isso, a verdade não é essa. A verdade é que dá certo em vários lugares. Basta quem está por trás disso saber o que está fazendo. Ser honesto, ser digno, além de saber o que está fazendo. Está cheio de gente sabendo o que está fazendo e fazendo merda de propósito. Amarrando, puxando dinheiro, extorquindo de propósito. A gente sabe disso. Mas isso aqui, ó, na minha opinião, modesta, singela, não tem dono, não. Isso é um mecanismo. Tem dedicação, estudo, saber o que está fazendo e ser íntegro.
mas ele pode acontecer dentro do candomblé, dentro da Umbanda, no Ifá, não preciso nem dizer. Meu respeito aos mais velhos, não estou aqui criticando o candomblé nem Ifá, pelo amor de Deus. Eu sei que a complexidade que está dentro do jogo deles é muito maior do que está dentro do jogo da Umbanda, eu tenho consciência disso. Agora, criar uma proibição que na Umbanda não se joga, eu não concordo. Eu não. Eu sei o que é, mas eu não faço um IPC de Iami. Eu vou buscar dentro da Umbanda um outro caminho, perguntar se posso, vasculhar, 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 até eu achar um paliativo. Mas eu não faço. E eu sei que no candomblé a pessoa vai matar na hora, ó. Vamos fazer um IPC para fazer Iami, víscera, ovo, fígado, enfim, pássaro. Vamos resolver com a Iami. O meu jogo é limitado a essa complexidade, eu sei disso. Mas ele é funcional dentro da minha banda. Uma preta velha pode fazer muita coisa. De repente eu não tenho essa mão, essa sabedoria com a Ziami, mas a preta velha que está comigo tem, e aí? Que é um espírito desencarnado. E ela fala assim, ó, me paga que eu resolvo com elas. Sei que é polêmico, mas eu quero que você escreva, que você critique, que você impulsione, que você fortaleça. Eu quero isso. Ensinar um pouquinho que sei e aprender um muito que não sei. Sempre falo isso, tá bom? Do mais, se inscreve no canal, assina a notificação. Vamos fazer esse canal crescer. Quem sabe em breve a gente consegue fazer live. Eu quero fazer live, ao vivo, interagindo com vocês. Esse é o objetivo. Desculpe qualquer coisa. E muito axé, muita luz. Vamos pedir o axé. Canal Vamos Pedir o Axé. Se inscreve aí, valeu?